Olá, conectados! Eu sou a Gui Margucci e hoje nós vamos falar de S. Obra fantástica de J.J. Abrams e Doug Durst. Esse livro é tão fantástico, gente, que ele exige um tempo maior de vídeo, então eu peço que vocês tenham paciência e que vocês fiquem comigo mesmo assim. Comecei a postar sobre S lá no Instagram e lá no blog. Muita gente tem falado comigo como ler S. No nosso primeiro contato com S, somos surpreendidos, porque S não é um livro, S é a embalagem, a caixa mágica que parece guardar um tesouro. Um outro livro, um livro com o nome de O Navio de Teseu. Somos surpreendidos novamente porque não encontramos nem o nome de J.J. Abrams e nem Doug Durst. Temos aqui o nome de um escritor chamado V.M. Straka. Um livro intencionalmente produzido pela editora Intrínseca aqui no Brasil, lindamente com um projeto gráfico maravilhoso para parecer um livro antigo. Um livro que vem cheio, recheado de anexos e anotações. E eu ganhei, foi um presente da minha amiga Lu. Beijo Lu, hashtag te amo. Um livro tão complexo, tão fantástico, tão cheio de detalhes que nos permite ao menos 3 ou 4 histórias. Bom, não existe uma maneira adequada, uma maneira única e correta de ler S. Então é o seguinte, primeiramente eu recomendo ler o prefácio com muita atenção, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, e bloquinho de anotações, porque a gente tem que anotar muita coisa em S. No prefácio nós já vamos descobrir que o V.M. Straka, ele foi um autor que esse autor foi um autor muito influente para a época, só que a gente não sabe nada da identidade desse autor, não se sabe quem foi esse autor. Quem concluiu esse livro, O Navio de Teseu, não foi Straka, foi o tradutor desse livro, o F.X. Caldeira. E esse tradutor é um tradutor brasileiro, que traduziu várias obras do Straka para várias línguas. E no prefácio também, o F.X. Caldeira, ele vai nos dar alguns nomes já para possíveis candidatos a Straka. Então é muito bacana, ó, que você já anote esses nomes aqui, ó, nessa página, ó. Porque já anotem no caderninho para que quando a Jen e o Eric, que são os personagens da história paralela, os personagens da história que acontece a caneta aqui no livro, para que quando esses personagens citarem o nome desses candidatos a Straka, seja mais fácil recordar porque você já anotou. O que tem a ver essa história paralela com o livro central? O livro central, com o título Navio de Teseu, que já é um título e tanto, porque já nos remete, já faz com que a gente pense no paradoxo de Teseu, o mítico vencedor do Minotauro. O Navio de Teseu, ele vai nos apresentar a história de um homem desmemoriado, que adota o nome de S, e que nada tem ou sabe sobre si mesmo, a não ser a intuição. A intuição de que alguns signos, que alguns elementos representam alguma coisa para ele, tem alguma importância na vida dele, e essas pessoas ou essa pessoa que ele acredita que tem uma importância na vida dele, se ela realmente tem, e ele acaba indo parar num navio muito sinistro, com que até de horror, mas que dá pra gente fazer várias analogias, então acaba sendo uma história fantástica. Dos mistérios, que é quem é S e o que representam todos esses signos e todos esses arquétipos e tudo ali nesse livro pode representar alguma coisa. E aí
nós temos esse livro que foi escrito por esse autor e que já no prefácio, como eu estava dizendo, nem o Caldeira, nem o FX Caldeira sabe dizer quem foi Straka, porque ele nunca tinha encontrado Straka pessoalmente. E aí surgem outros mistérios. Quem foi Straka e quem é esse FX Caldeira e se ele está falando a verdade. E aí que vai entrar a história paralela, que é a história da Jen e do Eric, porque o Eric é um estudioso da obra de Straka e ele já leu esse livro centenas de vezes, e ele fez algumas anotações a lápis nesse livro, tá? Olha lá. E a Jen, que é uma estudante de literatura que frequenta a mesma biblioteca que ele, acaba encontrando esse livro e decide responder essas anotações do Eric. E aí a gente tem uma história paralela desses dois. Eu vou contar pra vocês a forma que eu li esse, que eu achei que teve um aproveitamento muito bacana. 5 capítulos de 3 formas diferentes até eu me encontrar. As anotações da Jen e do Eric, elas fazem referência a várias coisas que estarão à frente do que você está lendo no momento. Então, para ler tudo de uma vez, além de ficar confuso, você vai acabar não compreendendo totalmente, porque você ainda não conhece a história. Então, eu sugiro que na primeira fase você leia o livro central, que é o Navio de Teseu. As anotações a lápis, anotem aí, hein? As anotações a lápis, que são as primeiras impressões do Eric antes da Jen entrar na história realmente, e as respostas da Jen à caneta, porque essas são impressões primárias, e as notas de rodapé, é claro. Então, num segundo momento, numa segunda fase, eu sugiro que você venha relendo essas anotações, a caneta dela e as respostas do Eric, a caneta preta. E relendo também as notas de rodapé, as que eles forem citando, e abrindo os anexos que eles forem apresentando à medida que você vai lendo, né? À medida que você for lendo, eles vão apresentando e você vai lendo os anexos. Na terceira fase do livro, pode parecer que é muito, mas não é, gente. É bem rapidinho. Essa literatura da forma dividida, ela acaba se tornando até mais rápida do que quando você vai lendo tudo, porque você acaba voltando ou você acaba recebendo spoiler, porque as cores aqui, elas representam uma sequência cronológica. Então, depois que você já leu nessa segunda fase da caneta azul e preta, você deve ler aqui, ó, a fase laranja e verde, e você pode ler também, foi assim que eu fiz, a fase vermelha e roxa. Deixa eu achar aqui, ó. Mas eu li tudo junto nessa terceira fase. E novamente, quando é apresentado algum anexo, você vai lendo o anexo e também lendo as notas que são citadas. Uma coisa importante de dizer aqui é que todos os anexos são importantes. Todos, gente. Tá? Nessa quarta fase, as anotações também são em tinta preta, só que a caneta é diferente. Então, dá pra ver bem tranquilamente que é outra fase. Aqui nessa fase, você vai concluir o livro, você vai sentindo a necessidade de se fazer mais perguntas, de conversar com outros leitores, de buscar na internet, de buscar informações, de interpretar mesmo, de buscar informações externas, informações sobre o próprio Doug Durst, sobre o próprio J.J. Abrams, sobre a caixa mágica, ao dicionário, de repente até descobrir alguma palavra em cache, e ele exige bastante pesquisa, e isso não é uma coisa chata, isso é uma qualidade do livro, é uma coisa muito legal. Percebi muitas coisas de Jung nesse livro, eu tive que conversar com amigos, então foi um livro muito incrível, ele tem muita ação, ele tem muitas reflexões, essa história às margens. Eu também fiz analogia com a vida acadêmica, com várias coisas que eu vivi dentro da universidade e com a história central, a importância da escrita, com a importância do autor, com a importância da palavra escrita para o mundo e para a gente, que mesmo que a gente tivesse nossas bocas costuradas, ainda assim a gente procuraria uma forma de se comunicar. Me peguei dando muita risada quando eu li novamente os postais, depois de ter compreendido tudo, quando eu entendi algumas coisas, então você descobre que tem aquele humor, você descobre que tem aquela história, que tem uma história de amor. Então eu me peguei muito feliz e eu quero dar uma pistinha aqui pra vocês, porque eu não quero dar spoiler, só se vocês me pedirem. Eu vi muita gente dizendo que não sabe usar a roda que está aqui,
já na página 3 do capítulo 1, onde ela fala que a roda de Eltivus, não sei se assim se pronuncia, Eltivus, que ela é a chave para decifrar Coriolis. E agora eu deixo uma pergunta para vocês, que talvez vocês não entendam agora, mas quando vocês tiverem concluído ali a leitura do livro, vocês, por favor, voltem aqui nesse vídeo e me respondam depois, ou me respondam no blog, ou no Instagram, onde vocês quiserem, a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Então, se a roda era a chave para decifrar Coriolis, essa é uma mensagem dela para ele, ou é uma resposta dela para ele? E se é uma resposta, muda tudo? Bom, fica aí a perguntinha para vocês, e como eu disse, vale muito a pena ler esse livro. Ele foi fantástico, é uma obra incrível, e a sensação que eu tenho e a sensação que ficou para mim é que é realmente uma declaração de amor à palavra escrita. E se eu encontrasse o Doug Durst e o J.J. Abrams, eu ia dar um beijo neles, porque eu me sinto muito grata de ter lido esse livro. E é uma obra muito incrível, e eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler, e eu não quero dar spoiler, só se você me pedir. Aí eu dou. E eu não posso deixar de sugerir para vocês, também leitores de S, que assistam ao vídeo do meu amigo Leon Idris, que foi um vídeo fantástico. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link do vídeo dele, que vale muito a pena, vai acrescentar muito a sua leitura. Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me deem joinha de amor se gostaram, e por favor, comentem aí. Um beijo e até a próxima!